Oi, Maurinho, tudo Oi, bem? Viviane. Tudo bem? Boa noite. Demorei um pouquinho para te achar. Boa noite, boa noite. Demorei um pouquinho para achar Boa você ali noite. na live, porque tem bastante gente, né? Aí tem que dar uma acenadinha Pois para mim, é. mas eu já te achei aqui, já te adicionei. Então, a gente Que atrasou um bom. pouquinho para entrar, mas deu tudo certo, né? Então, Mesmo pessoal, porque nós já estamos ainda... o que está acontecendo, geralmente, a maioria das nossas lives, ela tá passando o tempo, né, de 1 hora. Aí cai, a gente volta, porque a gente empolga nos assuntos, né, que são extremamente pertinentes, né? Com certeza. E a gente acaba voltando. A gente também vai fazer um bem bolado aqui, se não der tempo de concluir, né, a sua fala, enfim, né, nesse período aí de 1 hora, a gente retorna e combinado com para todo mundo voltar também e pegar essa finalização, que pode ser que a gente acabe se estendendo aí no tempo de 1 hora. O ideal seria a gente concluir numa hora, né, a nossa conversa. Pessoal, boa Legal. noite. Primeiro, pode falar, Viviane. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, Maurinho, e aí eu já começo com você, já para você já iniciar a sua linha de raciocínio que você vai apresentar para a gente hoje, tá? Tá bom. Pessoal, essas lives é uma programação do MAS em Casa, devido a esse processo de distanciamento social. Todos os participantes são voluntários, né, dessas lives, e a gente tem convidado aí professores, pesquisadores, colaboradores que vêm colaborando conosco dentro de algumas temáticas pertinentes que a gente dialoga dentro do museu, seja na comunicação, na preservação, na curadoria, nas ações de educação museal, patrimonial, né? E o professor Maurinho é um grande colaborador nesse aspecto, nas ações de educação patrimonial que são desenvolvidas ali dentro do museu, e ele traz para a gente uma percepção nessa live hoje, que é justamente a percepção do professor de história, né, com os museus. E o professor Maurinho é um dos que leva assim, todos os seus alunos aos espaços museológicos, aos espaços de cultura aqui da nossa cidade. Então, mais do que nunca, é extremamente importante a gente estar ouvindo a percepção, né, de um professor que vai a esses espaços, né, como ele enxerga esses espaços e como ele enxerga o desenvolvimento dessas atividades transdisciplinar, multidisciplinar, né, posterior ao retorno à sala de aula. Então, isso é extremamente importante, essa percepção, porque até então a gente só expõe o nosso lado, né, enquanto estamos museológica, como trabalhar com o museu, como trabalhar com o patrimônio, mas tá ouvindo uma experiência de um professor que está já há um bom tempo, né, desenvolvendo atividades assim, é muito válido para nós essa troca. O Museu de Arte Sacra, ele é um aparelho do governo do estado de Mato Grosso, é um museu estadual, e ele está vinculado à CECEL, que é a Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso. E nós somos uma das unidades da CECEL. E devido a todo esse processo, a gente está com uma programação online, e essa programação, ela estende com vídeos, ela se estende com a criação de vídeo chamado também Você Sabia, com as lives, e a gente também está se adequando para uma programação maior, que se inicia na próxima semana, onde nesse momento de distanciamento social, a gente tem grande opção, né, de cultura e de lazer sendo ofertada aí nas redes. Então, com vocês, o professor Maurinho, e seja bem-vindo, e muito obrigada por ter aceito o convite e participar conosco. Tá bom, Viviane. Bom, primeiramente agradecer a você, né, ao Museu de Arte Sacra, por essa iniciativa muito bacana, né, nesse momento de pandemia, de estar todo mundo em casa, morrendo de vontade de sair na rua, ir para a sala de aula. Ultimamente eu tenho recebido inúmeros recados de aluno, professor, eu acho que eu nunca senti tanta falta da sala de aula. Então, quer dizer, iniciativa muito boa em estar proporcionando isso, né, aos alunos, à comunidade. Então, obrigado você, Viviane, pelo convite. Obrigado à sua equipe maravilhosa, o João Batista, muito bacana, me auxiliou muito. Então, eu pensando assim no que eu poderia falar, eu acho que
não resta dúvida, Viviane, de que nas últimas décadas o museu, né, e assim, eu gostaria de dizer que não só o museu, mas assim, todos os espaços culturais, né, um teatro, no caso de Cuiabá, a própria cidade de Cuiabá, né, que a gente costuma dizer que é um museu a céu aberto, né, os espaços de galeria, esses espaços culturais, eles têm ganhado muita notoriedade diante de instrumentalização para o ensino, para a educação. Então, assim, isso, quer dizer, antigamente até havia, né, depois eu já tive várias experiências, né, eu dou aula desde 1988, então, mais quase 30 anos aí de atuação. Então, sempre houve essa preocupação em levar o aluno a esses espaços culturais. Mas, nos últimos anos, isso tem aumentado. Isso é muito bom, né, por um lado. Porque possibilita, né, esse pensar da sociedade, da comunidade, com relação ao espaço em que ele vive, né? Então, assim, eu tive várias experiências com alguns alunos que comentam, às vezes, quando você entra no museu ou em determinado espaço cultural, o aluno comenta: professor, nossa, eu nem imaginava que Cuiabá tinha isso, eu nunca imaginei que Cuiabá tivesse isso, né? Então, assim, eu acho que a escola e o professor, ele tem um papel muito importante, né, em divulgar esses espaços, né, porque eles são divulgados. Não estou dizendo que hoje em dia você vê nos meios, né, de comunicação, online, né, a gente vê assim, no Instagram, no WhatsApp, enfim, né, você vê um monte de coisas acontecendo na cidade. Mas, assim, infelizmente, o espaço que o aluno conhece é o shopping center, né, quer dizer, também não estou desmerecendo esse espaço que eu adoro também, eu vou, né, vou ao cinema, tá, mas não é o único lugar, né, que existe, né. Então, assim, a cidade, ela oferece esses espaços e é importante que a escola tenha essa conexão com esses espaços, né. Eu não sei, eu acho que pela minha experiência, assim, de formação e talvez pelos meus próprios professores que eu tive, pela minha orientação acadêmica, eu sempre busquei esse espaço como um espaço importante para a educação. É importante que você tenha o conteúdo da sala de aula. Isso não resta dúvida, né? O aluno aprenda, pegue a apostila, leia, resolva exercício, é o que a gente chama de conteúdo, né? É importante que ele tenha um conteúdo. Mas é importante você sensibilizar o olhar, sabe? Sensibilizar o espírito da pessoa para que ele possa, né, ter uma conexão maior com o mundo. A gente sempre costuma dizer que é uma máxima, né, de que a arte salva, e eu acredito nisso. Eu acho isso muito bom. Com certeza. Então, assim, eu estava pensando hoje de manhã, eu falei, eu acho que eu vou falar isso, sabe? Quando eu estudei no ensino médio, e aí falando dessas referências, né, de como essas aulas de campo, ela ajuda. Não existia, imagina, eu sou de Dom Aquino, cidade do interior, né, museu, espaço cultural, nada, né? Mas eu tive uma professora Aurora, que ela era professora de práticas agrícolas, uma disciplina meio antiga, né, daquela época, e que nós, os alunos, né, como um todo, eles tinham que plantar horta na escola e, ao mesmo tempo, aí nós tínhamos que plantar outras hortas em casa. Cada aluno tinha a sua horta em casa. E a professora levava todo mundo a visitar esses lugares. A gente gostava muito de sair da sala de aula. Então, a aula dela era fantástica, né? Assim, e muito interessante quando ela fazia aula de campo. Hoje a gente dá o nome de aula de campo, né? Mas, assim, nós íamos para a fazenda para pegar esterco, né, de vaca e tal, para poder levar para a horta, né? E a gente passava o dia na fazenda, levava carne para fazer churrasco, e tomava banho de rio, sabe? Essas coisas assim, era de um encanto muito bacana. E aí, voltando assim para essa... Eu estou dizendo assim, das minhas referências,
enquanto o saber ele pode ser construído além das quatro paredes, né? Assim, além da sala de aula, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, né, como professor, Escola Dinâmica foi a primeira escola particular, né, que eu trabalhei, isso lá pelos idos de 1988, né? E aí eu tive assim, um privilégio também muito grande porque assim, a formação do olhar, da sensibilidade, ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Não tem uma fórmula, né? De como eu vou educar o olhar de uma criança, né? De um jovem. Isso são coisas que vão sendo construídas, né? Ao longo do tempo. E aí, dentro dessa construção, né? Eu vou citar um exemplo aqui que eu achei muito interessante. Quando eu comecei a dar aula, acho que é o aniversário de Cuiabá, você sabe, aniversário de Cuiabá, os museus explodem de aluno, né? Assim, as escolas, todo mundo quer visitar, né? Tanto é que agora nós estamos mudando a programação da escola que eu trabalho atualmente, que é o Colégio Papo, né? A gente está buscando outras formas de levar, né? Para não deixar nesse momento assim tão aglomerado, né? De alunos. E aí, a direção da escola propôs fazer um tour pela cidade, né, uma aula de campo, visitar alguns espaços, né, na época. E adivinha quem foi ciceroneou? A Dunga Rodrigues. Então, eu falei, nossa, que isso! Que maravilha, né? Dunga Rodrigues. Depois, assim, na época, não tinha essa noção da importância dela, mas, assim, de uma sensibilidade, sabe? Então, essas coisas vão sendo acumuladas, né? Além do ato de fazer teatro, né, que eu já fazia teatro, participei de vários trabalhos de arte, né, trabalhava com criança e arte, enfim, tudo isso vai se construindo para que, né, você busque essa importância, né, do espaço, do museu, do espaço cultural como um espaço de complementação da educação, né? Durante esse período aí, um outro trabalho assim que eu fiz bem bacana assim, era levar os alunos para o centro de Cuiabá, e aí eu pegava assim, uns gostavam de fotografia, outro, professor, eu gosto de desenhar, então professor, eu tenho filmadora em casa, então aí a gente dividia em grupo e cada um fazia um trabalho, então a gente pegava um casarão, um prédio, uma rua. Aí um aluno filmava, o outro fotografava, o outro desenhava, o outro fazia entrevista. Nossa, muito legal. Então essas coisas assim, elas vão criando referências para o aluno, né? Eu acho isso muito bom, né? Eu me lembro de uma vez que, assim, ao fazer avaliação, né, depois até gostaria de falar sobre isso, que às vezes avaliar é uma coisa assim que deixa o aluno muito apreensivo. Acho que você, como diretora do museu, já te vi lá várias vezes com um grupo de alunos. Eu não sei se você já percebeu aqueles alunos que chegam com o caderninho, a pranchetinha, e fica anotando. Ele tá lá copiando a etiqueta, né, do que está escrito ali ao lado da obra e não olha a obra, né? Ele, na verdade, assim. Então, assim, essa educação, ela tem que mudar para isso, mudar, né? Então, dentro dessas coisas assim que você vai aprendendo. Eu infelizmente, assim, não é infelizmente, mas assim, eu não sei qual é a receita, entendeu? Eu também estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo todos os dias, cada vez que você vai, né? Então, muito bom. O que a gente fala muito lá no museu, Maurinho, é justamente assim nas formações que a gente faz, né, com direcionamento para a educação patrimonial, é justamente isso, é que o professor possa encarar essas visitas, né, aos espaços museológicos como uma aula de campo e que ele explore isso ao máximo, que ele prepare, que ele vá antes no espaço museológico, que ele conheça o espaço antes, esse educador, né, para que ele tenha contato com aquele objeto, que ele saiba o que vai ser trabalhado. Então, que ele faça essa visita antes, essa é a nossa orientação. E pós essa orientação, a gente passa da seguinte forma também. Olha, a gente tem de atividades complementares a exibição do vídeo tal,
a uma oficina assim, que pode ser complementar também pós a visita no circuito expositivo. Nós também orientamos como pode ser desenvolvido o trabalho pós esse retorno desse aluno à escola e que se dê continuidade, né? Um trabalho que possa ser desenvolvido, vamos supor, com os professores de artes. A gente desenvolveu em uma escola que foi maquetes. Na outra, o professor de língua portuguesa trabalhou com a questão de artigos e assim vai. Para que esse formato, que era o formato antigo, tradicional, de que o aluno ao visitar esses espaços tinha que estar copiando, anotando tudo, a gente até orienta o professor, faz assim, olha, divide o seu grupo, né? Coloca um para filmar, um para fotografar, o outro para colher os depoimentos, né, durante essa visita, porque aí você monta um processo de uma explanação muito mais completa. O olhar de quem filmou é um, o olhar de quem colheu os depoimentos, o olhar de quem fotografou é outro. Então, quando reúne essa gama de trabalhos, você vai ter uma apresentação maravilhosa do resultado dessa visita. E assim por diante. Então, esse contato também com o setor educativo do museu, ele é de extrema importância, porque ele faz essa orientação de como essa visita pode ser potencializada. E esse educador indo antes, você é excepcional, né? Assim, sempre faz essa troca, sempre a gente está dialogando, a gente sempre consegue ter um retorno muito bom, né? No sentido das suas visitas, né? Vocês aí têm que entrar com a gente num projeto chamado Mediador Mirim, né? Como, enfim, outros professores também que têm esse hábito, né? E ele é de extrema importância, né? Porque ele traz um trabalho mais completo, traz resultado para essa visita para o educador, como também para a instituição museológica. Uhum. Então, uma coisa assim que eu preocupo, e essa é uma orientação, como você disse, é justamente o professor, antes da visita, fazer isso que você falou, né? Claro, conhecer o espaço, ver o que o museu possibilita, né? Aonde que você pode trabalhar, né? Que vertente que você pode pegar, né? Para aproveitar aquilo. Então, assim, parabéns o Museu de Arte Sacra, porque eu tenho acompanhado as atividades, entendeu, tal. Em Cuiabá, nós temos espaços muito bons. Eu gosto muito de levar meus alunos ao Museu do Índio, né, que é o museu mais tradicional da Universidade Federal, assim como o Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT, a Casa Dom Aquino, que também é um museu de arqueologia e antropologia muito bacana, né, que tem uma atividade muito intensa. E lá tem um setor educativo também. Também, né? E além do Museu da Imagem e do Som, que tem um trabalho, né, que está se buscando, né, um trabalho. Enfim, mas assim, eu ainda lamento, Viviane, espaços que ainda estão fechados, né? Isso é lamentável, né? Quer dizer, a cidade oferece, né, o Museu de Arte do Estado de Mato Grosso, que até hoje não saiu, né, o museu que está fechado, né, o Museu de História de Mato Grosso, que também está fechado. Quer dizer, é lamentável ainda ter esses espaços fechados, né? Mas eu acho assim que a gente veio de um processo que ele ficou 2 anos, né? A gestão atual assumiu tem 1 ano. Uhum. Então, assim, o Museu Histórico ele está fechado, mas eles estão trabalhando de forma, como se diz, interna nesse museu, né? É a mesma coisa. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, está fechado, mas eles estão trabalhando internamente. O Museu Histórico está desta forma. Uhum. Eles estão fazendo um trabalho de organização do acervo, organização, fizeram uma reforma no prédio recente, né? Então, eles estão preparando os espaços para que eles possam ser reabertos. A mesma coisa o Museu de Arte. O Museu de Arte, o ano passado, eles começaram, acho que, um trabalho de catalogação, organização do acervo, né? Reunir todo esse acervo, porque o acervo do Museu de Arte está espalhado, tem um pouco na residência, um pouco no grande hotel, né? Então, estão organizando essa parte para que, quando essas instituições forem abertas, sejam abertas de uma forma mais organizada. Eu acredito que esse ano a gente tem aí a reabertura desses 2 espaços, né? Que é a perspectiva da CECEL, que é da Secretaria de Estado de Cultura, tem nos passado de retorno, uhum. né?
Mas, Outra coisa assim, importante... a gente tem outros espaços, né, Maurinho, também muito importante, sim, que claro. estão funcionando, os próprios espaços do município. A gente tem o MISC, o Museu da Imagem e do Som, a gente tem o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha, que passou por um processo de reforma, né? Enfim, sim, a gente claro. tem vários aparelhos aqui dentro da nossa capital que são bem visitados, né? Mas, assim, os aparelhos do município é uma colocação, e alguns outros aparelhos culturais, eles não têm setor educativo. Que uma das coisas que é muito importante para que o museu possa desenvolver suas atividades de uma forma mais efetiva, com esse laço museu, escola, universidade, né, que possa fazer essa interação, é muito importante ter esse setor, né, dentro dos espaços museológicos. É verdade. Sei que a gente tem várias dificuldades, né, entre os museus para manter a sua organização em todos os aspectos, gestão, administração, conservação, né? Mas esse lado, que é o lado de recebimento desse público, que ele está atrelado ao atendimento, né? E a gente tem aí hoje o Museu de Arte Sacra, o nosso público, 40% dele é o visitante das escolas e das universidades, né? Hoje. Então, é um público significativo para a gente, e é um público que a gente cada vez mais quer estar mais atento e mais qualificado para poder atendê-los. Além desses espaços, né, existe também espaços, e aí eu até coloco também como experiência minha de sala de aula, né, de ir levar os alunos, e isso trabalhando com aquilo que a gente, que é a proposta interdisciplinar, né? Acho que você mencionou isso. E a questão de você trabalhar com outras áreas, né? Eu acho isso fundamental. Mudando de assunto um pouco, depois a gente pode retomar, né, a essa questão do museu, né? E aí, dentro dessa proposta interdisciplinar, por exemplo, eu sempre busquei, eu acho isso uma orientação muito legal, você trabalhar com outros professores de outras áreas, então, biologia, até educação física, por que não a matemática, né, as áreas mais exatas, né? Então, eu tenho desenvolvido muito trabalho. Uma vez, acho que até o ano passado nós fizemos, esse ano é impossível ainda, que foi subir o Morro de Santo Antônio, né? Ontem o professor disse uma coisa importante: o museu é um mundo, né? Quer dizer, o museu, que eu estou dizendo, não é o museu do espaço físico em si, né? Claro, né, que tem uma importância. Mas em casa é o museu, né? No resto da dúvida, como ele disse, quando ele abre a gaveta e pega as suas coisas, não deixa de ser um museu, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, do museu, né, tal. Então, por exemplo, Morro de Santo Antônio, né? Aí, professor de história, né? Eu trabalhava com aluno a concepção da ocupação do espaço, né? Como que aquele espaço ali foi ocupado, quem teve ali, que ancestrais moraram ali, né? Diz até que foi o observatório da Guerra do Paraguai. Aí a professora de biologia trabalha as plantas, a questão do que aquilo oferece. O professor de educação física cuida da parte física dos alunos para poder ir até lá. Enfim, né? Eu acho isso muito bacana. E o interior também carente ainda, né? Um pouco desses instrumentos culturais, né? Desse aparelhamento cultural, né? De espaços, né? Então, eu acho que a gente tem que se virar mesmo e tentar buscar aquilo que é melhor. Sim, com certeza. Mas eu acho que essa linguagem transdisciplinar, ela é o caminho, né? Às vezes, quando a gente faz um contato com a própria escola, porque a gente também vai até a escola, né? Ao museu. E nessa interlocução com a escola, os professores sempre se prontificam em participar, são os professores da área da linguagem. É o que sempre está disponível, da área de humana, sempre está disponível nesse aspecto, né? E sempre com o professor de matemática, de física, de química, a gente tem que apresentar soluções, né, de como ser trabalhado. É onde a gente mostra, o espaço ele é rico, dá para se trabalhar a questão da arquitetura, metragem quadrada, dimensões de área. É super pertinente trabalhar isso, porque são aspectos utilizados dentro da própria arquitetura do prédio,
da própria tipografia também, né? A gente trabalha a questão de colocação de obra numa determinada altura. Então, assim, há várias possibilidades também para esses outros professores de outras áreas fazer uma transdisciplinaridade nesse aspecto e poder trabalhar o museu no seu todo, né? Essa visita ser uma visita rica para todas as áreas, né? E que isso é muito importante. Também uma outra coisa extremamente importante que a gente fala, essa visita é uma aula de campo. Então tem muitos professores que quando chegam dentro do espaço museológico, aí tem a mediação, que é lá no nosso caso o Museu de Arte Sacra, ele larga o aluno e senta, fala assim, vão vocês. Então assim, o professor também não pode mais ter essa postura, né? Ele tem que acompanhar a turma dele desde o início até o fim, né? E assim, como é uma aula de campo, eu entendo que eu tenho que preparar os meus alunos antes, né? Por isso a necessidade de conhecer o objeto antes, para que eu possa prepará-los, né? Não dizer o que eles vão ver, mas instigá-los, né? Com informações de pílulas pequenas, né? O que vocês acham que é esse espaço, o que lá foi, né? Nesse aspecto. E até como se portar dentro desse espaço, né? Museológico. Eu acho muito importante esse primeiro preparo ocorrer na escola antes de ir para o espaço museológico, né? E esse contato é fundamental. É fundamental. E até com essa conversa... Pois não, professor. A relação da escola com o museu, ela é extremamente fundamental. Não tem como você desassociar, né? Participar, inclusive, dos treinamentos que o museu, vocês, por exemplo, já ofereceram treinamento para a escola, que na época eu não pude fazer, mas eu sei que é uma atividade que já é feita pelo museu, então, como eu disse, está de parabéns. E, gente, falar também aqui, o professor Maurício não foi professor de vocês aí, não. Tem um monte de gente aqui, ai, meu professor, você foi meu professor. Ele também foi meu professor, tá? Ele foi meu professor no segundo, terceiro e no cursinho. Foi meu professor também. O Maurício formando gerações, né? Uma vida dedicada ao ensino, né, professor? É muito bonito isso. Pois é. Eu estava lendo um artigo esses dias, né, de um curador, eu esqueci o nome dele agora, mas ele trabalhou na Pinacoteca durante muito tempo, né, e no artigo dele ele começa dizendo que quando você trabalha com a educação do olhar, né, esse sentimento, né, de buscar o olhar da criança, eu até anotei aqui que ele diz que você tem que se preocupar como educar o olhar do outro, né? Como educar o olhar para olhar e como educar-se para olhar junto com o outro, né? Porque o professor ele também tem que se educar o olhar dele, né? De como ele vai passar. E aí ele dizendo que é um cuidado muito grande, porque o aluno, o estudante, o visitante, ele pode não querer, ele pode odiar aquilo ali. Né, entre aspas, ele pode falar, pô, não dá importância nenhuma aquilo ali, né? Então, assim, quer dizer, não é um trabalho de chegar lá, levar o aluno e jogar dentro do museu, né, para que ele... Não, é um acompanhamento interativo, que você tem que ir lá, mostrar, né, dar valor àquilo ali, porque aquilo ali é um patrimônio, né? Não é do museu, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio humano, né? Então, isso é muito bacana, né? E aí ele dizia, ele disse que hoje, aí complementando aquilo que você falou, que hoje ele encontrou assim alunos que hoje são, e isso acontece muito comigo, advogados, engenheiros, enfim, pessoas de médicos, enfermeiros, enfim, né? Pessoas, arquitetos, pessoas que hoje tem uma sensibilidade, você encontra ele nos espaços culturais, encontra ex-alunos em exposições de obra de arte, abertura de exposições de galeria de obra de arte, pessoas que adquirem obra de arte, que compram obra de arte, né, que conhecem, que dá valor, né? Então isso é muito, né, encontro, né, famílias dentro do museu, né, que já foram meus alunos. Quer dizer, não que eu tenha sido responsável por isso, né, mas acho que deixou lá uma sementinha, alguma coisa ali que, né, produtores culturais, músicos, artistas, né, eu acho isso fundamental. É uma coisa que eu sempre falo na direção da escola, para a coordenação, né, onde eu trabalho.
né, o próprio Manuel, que trabalha com essa parte de marketing, né, lá da escola e tal, eu sempre falo para eles, trabalhar com arte é fundamental, né, porque ela realmente sensibiliza o aluno, né, mostra a questão da cidadania, mostra você dentro do espaço onde você vive, e a arte também ela cobra, né, ela não está só para embelezar, né, ela está para questionar, né, Sim, para questionar, para educar, né, ela tem muitos aspectos aí nesse sentido, né. Professor, eu tenho um relato assim que o quanto a arte foi importante na minha vida, né. Eu sou goiana, vim de Goiânia, e quando eu fui no teatro pela primeira vez, eu tinha em torno de 8, 9 anos de idade. Nós estávamos lendo um livro que a professora tinha adaptado, um livro com adaptação para a nossa cidade, Os Capitães de Areia. E lá havia sido montado, né, esse espetáculo, e nós fomos todos assistir o espetáculo. Quando eu entrei no Teatro Municipal de Goiânia, para mim foi a visão assim do que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto uma arquitetura daquela, desde a minha chegada ao teatro, quando eu entrei, quando eu olhei o lustre, quando eu olhei aquela escadaria, né, as cadeiras, enfim, a percepção do espaço quando você entra, quando é uma criança ou quando é um adolescente que não tem o hábito de ir, ele aquilo marca a vida dele para sempre. Então, assim, para mim foi muito importante porque depois eu fui fazer teatro no Martins Sererê, fui fazer outras coisas em que eu acabei me envolvendo, justamente porque, devido a essa ida ao teatro, o gosto de assistir espetáculos também foi se despertando, daí por diante. Então, assim, muda por completo, porque e olha que encantadora a forma como a professora fez. Primeiro ela apresentou o livro para nós lemos o livro, né, adaptado para a nossa idade, depois fomos assistir o espetáculo. E isso marcou, assim, profundamente a minha infância, né? Então, assim, imagine quantas crianças que ao adentrar nesses espaços não são marcadas no sentido culturalmente, de futuramente usufruírem cultura, né, em todos os seus aspectos, em todos os seus segmentos, né? Então, essa alfabetização cultural, que eu pauto como uma alfabetização cultural, ela tem que iniciar nas séries iniciais. Ela tem que ser lá na criança, nas séries iniciais, para que ela comece a ter esse gosto. Com certeza. E adquirir o hábito de ir a esses espaços. Porque se ela não tem um hábito, se os educadores não têm um hábito, porque também muitos educadores não têm o hábito de ir aos espaços. Por quê? Porque eles não foram formados culturalmente, alfabetizados culturalmente para que possam usufruir. Né? Então, assim, se eu não fui, para mim não tem importância, para mim não tem reconhecimento e não tem identidade. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho que permeia, o que eu falo assim, as instituições museológicas, ela tem que fazer a formação em todos os níveis, no sentido de educar para o patrimônio. Desde lá, das séries iniciais, os adolescentes e até os professores, porque a gente tem um déficit nessa formação, aonde muitos não conhecem os espaços, né? Então, isso é fundamental a gente entender. A gente fala essa alfabetização cultural, não no sentido assim, a criança é desprovida de cultura. Não, não é, muito pelo contrário. Na casa dela, ela já tem uma cultura. Ela já tem um hábito alimentar, ela já tem um hábito daquela determinada família, ela já segue uma determinada religião, então ela já tem uma formação cultural familiar. Então, a caixinha dela já está cheia. Ela já chega na escola com a caixinha cheia. O que a gente tem que fazer? Nós temos que complementar mais informações dentro dessa caixinha, que é justamente levar para essas aulas de campo. Às vezes muitos professores acham que é trabalhoso, né? Porque eu vou sair com um número grande de alunos, é muito responsabilidade, principalmente quando eles são menores, né? Mas os menores é os que mais se comportam bem, né? Nesse aspecto, do que os adolescentes. Devido à nossa experiência de receber dentro do nosso espaço. Então é muito importante que isso comece também nas séries iniciais, lá na educação infantil mesmo. Isso é importante, eu estava olhando uma das perguntas que fizeram aí, que é justamente, a pessoa perguntou, eu não me lembro quem foi,
mas me perguntando para nós, né, assim, que caminho, né, que se tem que seguir. Né? Não existe um caminho. O caminho é ir lá, né? Tem que ir no museu, né? É igual quando a avaliação. Lembra que eu falei para você que ia falar da avaliação rapidinho, que eu acho que nosso tempo já deve estar quase vencendo, né? Sim. Lembra, né? Lembra quando eu falei da avaliação, que era uma coisa assim. Aí, nós vamos visitar o museu. Professor, quanto que vai valer de ponto? Quanto que vai valer ponto? Aí, vai valer. Aí tá, né? E aí eu já acompanhei também outros trabalhos de campo, assim, com outras escolas, né? Além da que eu trabalhava, me convidavam, eu ia, né? Geralmente empresas de turismo, né? Tal, que, né? Vamos convidar o professor para ir, né? Tá. Aí, o que acontece? Aí o professor coloca aquele monte de pergunta para o aluno aí, que eu falei, aquele negócio da etiqueta, né, do aluno ficar preocupado com o conteúdo, porque a escola cobra aquele conteúdo dele, então ele tem que apresentar, ele tem que mostrar lá o caderno que ele fez, as anotações, né? E aí eu falava, não, eu vou pensar uma forma de avaliar. E é uma coisa que eu nunca me preocupei. A não ser assim, vamos avaliar? Então vamos avaliar o trabalho, como que foi? Tipo assim, o que vocês gostaram, o que foi falho, entendeu? E eu acho isso muito mais significativo do que ter que atribuir uma nota para o aluno. Não, beleza, só de você ir eu já dou a nota, fica tranquilo. Então eu falava, você vai, vou, então pronto, você já tem um ponto ganho. Eu acho que é isso, né? É estimular, porque, eu não sei, alguém uma vez me falou isso. O cara só gosta de música sertaneja, dá possibilidade para ele ouvir outras opções de música, né? Porque, então, isso assim, eu estou colocando para você como a escola ela tem um papel fundamental, né, nessa formação, né, de possibilitar outras, né, formas de ver o mundo, né, acho que é por aí, né. E a gente vai responder algumas perguntas, Vivi? Vamos. Eu acho que tem uma pergunta aqui importante tema, quais os caminhos que devemos percorrer para aproximar a escola dos museus, né? Eu acho assim, a gente já falou bem sobre ela, né? E eu acho que o principal, nesse caso é o Luciano, que está nos perguntando, eu acho que o principal é os professores irem ao espaço museológico, conhecer e saber como ele desenvolve esse trabalho na área educativa, né? Como o educativo dele trabalho tem a ofertar à escola, né? E essa parceria, Luciano, ela pode se estabelecer não só de vocês irem ao museu, mas o museu também ir até a escola de vocês, porque a gente tem exposições itinerantes, a gente tem outras ações que podem também ir para dentro da escola. Então, eu acho que essa parceria é uma parceria que pode ocorrer. Eu vou te dar um exemplo. O Cesário Neto, que é uma escola muito próxima ali do Museu de Arte Sacra, a nossa parceria foi tão grande que eles foram lá, os educadores, conheceram, nós fomos lá no museu, apresentamos toda a nossa proposta de trabalho para os educadores. Eles agendaram toda a escola foi toda visitar, todos os horários que a gente tem aula. Depois eles nos solicitaram uma formação, porque eles têm um projeto de formação continuada, que eles fazem formação interna, os próprios professores ministram, ou eles convidam pessoas externas, né? E eu fui uma das convidadas para falar sobre educação patrimonial. Eu fiz uma formação para 90 professores. Então, assim, a gente também estabelece essa parceria, que eu acho que essa parceria é museu-escola, ela é de duas mãos, ela não é só de uma mão. Então, eu acho que é nesse sentido. O primeiro passo basta a gente se conhecer, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Tanto claro. A gente, a escola, né? Entender o que está previsto dentro do projeto pedagógico dela, se está previsto visitações a espaços de museus, senão a gente pede para incluir, né? Que as escolas também tenham essa percepção de poder incluir dentro, né, das suas atividades. E aí a gente também ajuda o professor como ele pode dar sugestões. A gente tem lá várias sugestões de como montar esse planejamento antes de ir para essa visita de campo, o que poderia ser trabalhado, né? O museu ele tem educadores ali dentro também, né? Então a gente consegue construir esse processo juntos, né? Eu vou te dar um outro exemplo, uma universidade que foi nos visitar. O professor estava trabalhando sobre arquitetura. Nós fizemos toda uma visita pautada na arquitetura.
apresentamos a arquitetura da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, que está ali do lado, apresentamos a arquitetura do prédio do seminário, né, da Conceição, que é uma arquitetura eclética, e trabalhamos todo esse conceito da arquitetura, fazendo a visitação pautada na arquitetura. E depois a visitação foi livre para que eles pudessem conhecer os outros espaços. O vídeo que nós passamos, que a gente selecionou em conjunto com o professor, nós fizemos a mediação em conjunto, tanto nós quanto o professor, no auditório, debatendo sobre o assunto pertinente ao vídeo. Então, era o estilo de arquitetura que ele estava trabalhando, que era a arquitetura neogótica e eclética. Então, a gente acabou falando desse aspecto, porque ali tem duas evidências disso. Então, esse foi um modelo. E aí também a gente tem, dentro da história da arte, aspectos, né, que também se discutem, no sentido de arte, que nós temos arte clássica, barroca, enfim, também é uma referência para que se pode ser trabalhada. Então, assim, há várias possibilidades. E a gente tem essa extensão aberta com as escolas, com as universidades e com grupos também, né? Grupos turísticos, né? Grupos de comunidade que também nos visitam. Então, isso é muito importante. Acho que o primeiro passo é a gente primeiro se conhecer, né? Saber o que cada uma das instituições desenvolve. Às vezes você está desenvolvendo algum trabalho que a gente pode entrar junto, somar com vocês, e assim vai. Eu acho que a parceria isso é muito... se dialoga nesse formato, né? Eu acho isso que você está falando, Viviane, muito importante e significativo na elaboração, né, do projeto, como você falou, como inserir e tudo. Uma experiência assim, que eu já tive com meus alunos, que eu acho bem bacana fazer, por exemplo, você intercalar os espaços dentro de um tema que você quer trabalhar, entendeu? Você quer trabalhar, nós vamos, por exemplo, dia do índio, aí eles, vamos levar para o dia do índio, aquele negócio que eu já falei para você, aquela experiência que eu já falei para você, sempre acumular as visitas em função de uma comemoração. Não, eu acho que acabar um pouco isso, mesmo porque o museu vai estar muito mais disponível, né, para te atender com mais tempo, né, enfim. Mas aí, né, por exemplo, em relação à questão do índio, né, então, a gente tem dois museus que é bem referência, né, a Casa do Aquino, que trabalha, né, com a antropologia e a arqueologia, e o próprio Museu do Índio, né, da Universidade Federal. Mas aí, outros trabalhos que eu desenvolvi foram colocar, por exemplo, os arquivos públicos. Então, por exemplo, o arquivo público, eles têm uma quantidade de documentos, tanto o NEDIR, né, o Núcleo de Documentação e História Regional, como o próprio Arquivo Público de Mato Grosso, maravilhoso, né? Quer dizer, material que... Vivi, eu acho que nosso tempo aí está meio que... Eu queria te mostrar um dos registros e aí uma frase que eu peguei aqui, muito legal, que é de Matisse, Henri Matisse. Ele disse que é preciso olhar a vida inteira com olhos de criança. É preciso olhar a vida inteira com olhos de criança. Essa questão do olhar, né? E aí eu me lembrei de umas fotos que eu coloquei. Tá dando para ver? Tá. Isso é o Benedito Nunes. Não é o Nunes? Né, partiu agora muito recente. É, recente. Então, o Nunes está sentado, né? Quem é que é os dois em pé? Quem que é? São alunos. São alunos? São alunos do colégio, lá pelos idos de 1995, eu acredito, né, que eu levava os alunos para visitar o ateliê. O ateliê da UEF. Não, aqui é o ateliê não, é a Fundação Cultural. Sim, que funcionava lá na Residência dos Governadores, né? Isso, lá tinha um ateliê que quem coordenava na época era a dona o ateliê. A dona Oswaldina, ela que era responsável pelo ateliê. Olha que graça. Sim, levanta ela mais um pouquinho, não estou conseguindo ver. Levanta mais. Aí, perfeito. Agora. Ai, que lindo. Né? Olha essa outra. Essa é a exposição lá que estava tendo, né? Que estava acontecendo. As crianças olhando, né? As obras do Nunes. Bacana, né?
Ai, que legal. As obras do que mundo. memória gostosa, hein? Você tirou aí. Nós ainda conseguimos levar alguns artistas, ó, o Jonas Barros. Dá para ver aqui no cantinho o Gervani. Dá para ver. Olha que legal, né? Quer dizer, o aluno percorrendo o espaço com as obras e ouvindo os artistas falar. Com o artista. Né? Obra do Adir também estava exposta, né? Olha que legal. Sim. Então, é isso. Eu acho que isso vai ficando, acho que extremamente importante para a gente fazer essa relação de parceria com a escola e o museu, né? Enfim. Muito bom. Isso mesmo. Muito bacana. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para interagir aí com a gente? As perguntas do Jeff, acho que eu já falei sobre, você também já mencionou algumas coisas sobre. A percepção do aluno tem que ser direcionada pelo professor. Isso a gente mencionou sobre. Eu acho que aqui o restante é a colaboração, comentando, né? Olhar a vida com os olhares de criança. Sim. Só acabou afirmando. Então é isso. Eu acho assim que acrescentando mais algumas informações, né, nesse aspecto da visita museu-escola, né, é de extrema importância, né. Eu acho que primeiro o educador conhecer o espaço, né. Acho que frisar isso é muito importante, né, porque como é que você vai trabalhar um objeto, né, professor? Eu tenho quase certeza, quando você foi levar os alunos a essa exposição, que foi essa exposição aí que você mostrou na década de 90, foi 90, né? Foi 90. 1993. 93. 1993. Você fez um contato antes, né? Você foi lá no museu, fizeram a mobilização com os artistas, para os artistas irem também, né, nesse dia, e poder falar sobre o trabalho. Era uma experiência riquíssima para esses alunos, né? Não, e eles foram nos ateliês de cada artista, entendeu? Foi muito legal, foi um trabalho super amplo. Então, eles formaram em grupo. Sim. E foram até o artista, fizeram entrevista, sabe? Apresentaram vídeo. Fantástico. Muito bacana, enriquecedor, né? E total, é uma experiência que vão levar para o resto da vida, né? Vai estar marcado, assim. E com certeza não se desvincula posterior ao prazer deles poderem ir numa vernissagem, numa exposição, né, de arte e assim por diante. Pessoal, aqui também em Cuiabá nós temos o Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal, que também faz diversas exposições, né, que também é um espaço para visitação. Dentro da Universidade Federal também tem esse Museu Rondon, né, que é o Museu do Índio, que é um espaço também muito bacana, também estão estruturados para receber as visitas escolares. Também são outras opções. Eu estou vendo que tem bastante professor, né, aqui participando com a gente, mas também são espaços abertos para visitação, né? Quando a gente passar esse distanciamento social, os espaços de cultura vão precisar muito, né, de que a gente tenha essa mobilização da área da educação para que possam visitar, né, usufruir desses espaços para conhecimento, para a formação dos seus alunos, para uma formação continuada, até dos próprios profissionais, né, da área da educação também, dos professores, que a gente sempre está ofertando cursos, né, dentro dessa linha, dentro dessa temática da educação patrimonial e museal, com direcionamento de como potenciar o uso e o trabalho com os espaços culturais que a gente tem aqui na nossa cidade. A gente também tem o IFAM. O IFAM também faz diversas visitas pelo próprio centro histórico. Nós, inclusive, fizemos um circuito em parceria com o IFAM. A gente faz as igrejas, né? Passa lá na São Benedito, Igreja Nossa Senhora dos Passos, passa pela Catedral, sobe, faz esse circuito de a pé e chega lá no Museu de Arte Sacra. Aí visita a Igreja do Bom Despacho e depois faz a visita no museu. Também é um circuito que a gente acabou fazendo em conjunto com o IFAM. E fora esse circuito, o IFAM tem outros circuitos, que foi concebido pela Maria Bárbara, que faz pelo Centro Histórico, que é uma mestranda, né, que está fazendo mestrado pelo IFAM,
e que também é uma outra opção, né, para você fazer um passeio a céu aberto, né, e você pode parar numa outra instituição, museu, que a gente tem ali no Centro Histórico MIS, que a gente tem também ali o Museu do Morro da Caixa d'Água, né, que está dentro dessa área, o MIS que está dentro do Centro Histórico, mas os outros demais estão no entorno, né, como nós estamos no entorno, e que é de fundamental importância, né, também você entender como foi pensada a cidade no período colonial e por que o nosso Centro Histórico é tombado, né, preservado, as características originais que são únicas, né, diferenciadas de todos os outros centros históricos das outras cidades aí que são tombadas, né. Isso que é bacana, né? Quando você consegue reunir todas essas informações para o aluno, é muito enriquecedor, né? Até o ato de você pegar o ônibus e a sociabilidade que você cria entre eles, né, entre os alunos, eles adoram, os alunos adoram, eles ficam apaixonados quando saem da sala de aula e vão fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, é muito prazeroso, muito bom. Sim. Então, eu não sei qual que é o tempo aí, já deu nosso tempo, Maurinho? Já vai cair, será? Eu acho que já. É? Eu tô aqui com duas pessoas me ouvindo, minha mãe, que está aqui presente, e Márcio. Que legal! Um beijo para ela e um para o Márcio. Eu conheço os dois, eles já foram lá no museu. Uhum. A sua mãe foi lá no museu, mesmo, né? Vocês foram numa visita com a família toda, né? Bem legal. Foi. Bem legal. Obrigado, Viviane, por essa oportunidade, né, de estar aqui. Obrigado a todo mundo que acessou. Eu vi aí um monte de alunos, né, professores, amigos, companheiros de trabalho, gente muito bom, né? A gente que agradece a sua participação, Maurinho, foi muito enriquecedora, e muito obrigado por colaborar com a gente, pelo seu conhecimento, com a sua experiência, e gratidão aí por se voluntariar e aceitar o desafio de estar aqui com a gente falando ao vivo aí para todo mundo, né? Contando um pouquinho das nossas experiências, né, principalmente a sua, que é extremamente enriquecedora, nesse sentido aí dos contatos com os nossos aparelhos culturais, né? Que é um grande estimulador, frequentador, sempre está presente, né, nas aberturas de exposições, o professor é um consumidor de cultura nato, né? Você pode até observar aí atrás, ó, as telas lá dos nossos artistas mato-grossenses. Pois é, tá aí. Olha lá, é um grande apreciador da arte, e é um grande colaborador também nesse aspecto. Então, muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer mais lives, né? A gente ter mais você presente lá, colaborando conosco em outras ações também no museu. Tá bom? É isso Pessoal, aí. muito obrigada. A arte salva. A arte salva. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. E boa noite. Nas próximas lives, a gente vai ter mais lives pelo museu. Agora está programado para sexta, sábado e domingo da próxima semana. Essa semana a gente desvenda aí o segredo da escrivaninha, que nós lançamos um vídeo no começo dessa semana com o Teatro Fúria, e na segunda agora, amanhã, a gente posta, né, o segredo dessa escrivania. Então acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe a nossa programação. Logo a gente vai poder abraçar todos os professores lá no museu, porque a gente recebe todo mundo assim, e podemos construir projetos maravilhosos e propostas maravilhosas aí para atender de forma bem bacana as nossas escolas e as nossas universidades.